O Gumby e o Davi são crianças muito hiperativas e saudáveis, e a gente viu poucas vezes no desenho eles indispostos por algum motivo. E apesar que esses momentos são raros, eles existem. E uma das vezes que isso aconteceu é no episódio 16 da terceira temporada chamado A Alergia, que o Davi por algum motivo ele estava espirrando sem parar e quase que ele destruiu a cidade inteira por conta disso. E se você curte conteúdo de desenho, se inscreve no canal e ativa o sino, que é pra você não perder nenhum vídeo como esse aqui, beleza? E dessa vez começa no quarto do Gumby e do Davin, onde eles estavam tendo uma briga de guerra de travesseiro. O engraçado dessa brincadeira é que mostra o Gumby sendo bem esperto e tenta enganar o Davin pra ganhar. Primeiro, distrair o alvo. Depois, desnortear. E o pior que realmente pareceu que o Gumby tava realmente fazendo tudo isso, tudo que ele tava analisando tava acontecendo mesmo, só que na verdade era só um plano do Gumby, porque ele nem tinha entrado ainda em ação. Hora de beijar a lona, literalmente. Um plano formidável. Começar ataque! Só que do nada apareceu a Anaís e queria brincar com eles, e até que os três estavam se divertindo bastante. Só que eles estavam fazendo isso em um momento muito errado, porque é quando chega a Nicole e pergunta por que eles estão enrolando, se continuar assim eles vão se atrasar pra escola. Fazendo? Vão perder o ônibus da escola. E por falar nisso é quando o ônibus chega, só que a Nicole tinha um plano de fazer eles não perderem o ônibus, que até parecia coisa de Missão Impossível. Plano de ataque: chutar a cadeira pela janela, pegar os dois meninos, girar 3 vezes para gerar velocidade e soltar no ângulo exato de 78 graus. Só que enquanto ela tava ali processando o plano dela, é quando ela vira pra falar com os meninos e eles só sumiram. O engraçado é que eles foram super rápido pro ônibus, que estragou o plano da Nicole. O quê? Onde eles estão? E a Nicole, ela ficou meio triste porque ela queria fazer aquele plano super complexo, e ela até tinha uma frase de efeito que não surpreendeu nada a Anaís. Vocês foram escolar 2. Ia ser melhor se vocês falassem estão matriculados. Mas foi quando cortou pra escola e começa a acontecer uma situação estranha, porque o Davin, ele começou a espirrar do nada, e ele percebeu que provavelmente era alergia a alguma coisa. Cara, o que é isso? Já tá fazendo a manhã toda. É espirro, não entendeu? Só que o engraçado é que o Gumby, ele pensou que era lombriga, e a solução que ele fala pro Gumby resolver é muito engraçada. Parece lombriga. Acho que você está com lombriga. Se agacha num pote de leite e subir até elas saírem. Só que o Davin explica que na verdade o problema dele é a alergia, que o Gumby acaba falando que estava disposto a tentar descobrir sobre o que era. Só que essa determinação não durou muito tempo, porque logo em seguida ele foi jogar, e só depois de um espirro que ele lembrou do que o Davin tinha falado. Então, quando? Quando o quê? Isso? E nisso é quando eles vão na enfermaria e a Terry tava lá. E ela tem mania de ter várias doenças psicológicas. Ela fala que tava com dor de estômago e quando ela sente cheiro de comida, ela fica com água na boca. E ela começa a salivar e pensou que era alguma doença. Fora a quantidade incomum de saliva na minha boca quando eu penso em comida. Eu já vi na internet, parece que pode ser uma coisa chamada vírus G. Mas claramente não era. O que você descreveu foi só fome. Agora, pela última vez, por favor, sai do meu consultório pra eu deitar debaixo da minha mesa e repensar minha vocação profissional. E é quando chega o Gumby e o Davin e explicam o que estava acontecendo, que o Davin estava espirrando sem parar. E a Terry, sendo chata como sempre, ela fala que chegou primeiro. Só que a enfermeira, ela não foi de grande ajuda, porque ela acaba falando que era só o Davin segurar o espirro. Entendi. Parece uma alergia simples. Segura o espirro e volta pra aula. Que quando ele tenta fazer isso, acaba dando bem errado. Tá bom. Só que a Terry fala que isso é muito perigoso, porque caso façam isso, pode até estourar uma veia ou até acontecer coisa pior. E eu sei que a Terry é meio chata com essas coisas, mas dessa vez ela tava certa. Segurar espirro não pode fazer isso. Mas foi aí que começou a mostrar o quão o espirro do Davin tava piorando. Agora eu nunca vou saber o que ela queria dizer. Mas agora que a enfermeira estava incapacitada de ajudar, ela nem estava sendo muito útil também, eles pensaram em fazer alguma coisa que estava fora do campo de medicina. E foi então que o Senhor Pequeno apareceu e ele tem algumas dicas. Ele tem algumas ideias do que fazer fora do campo de medicina. E uma das ideias ridículas que ele teve era basicamente o Davin segurar o espirro também. Até porque tapar o nariz é quase a mesma coisa. Eu vou fazer assim. Como se sente? E coitado do Rock, porque ele não tinha nada a ver, acabou sendo atingido pelo espirro do Davin. Eu não estou bem. E a outra pior ideia que ele teve foi acupuntura, só que ele é uma péssima pessoa em fazer isso. Mas agora que ele fez isso não tinha muito a ver com aliviar o espirro. E claramente, né, ele voltou a espirrar. E ainda por cima, devolveu agulhas pra ele, que eu fiquei até com um pouco de pena do Gumby. Mas olha, pelo menos funcionou, você não espirra uma...
E depois disso, os espirros do Darwin só foi piorando cada vez mais, e ele estava impactando todo mundo ao redor dele. E o pior de tudo é que essa situação não estava sendo só inconveniente pro Gumball. Na verdade, o Gumball nem estava se importando tanto, mas o pessoal em volta já estava se estressando com o Darwin, porque ele estava espirrando muito. Eu tô mais preocupado com as outras pessoas. Acho que a sua alergia está começando a irritar elas. Basicamente, ele estava mudando a realidade das coisas só espirrando. E devido a essa situação que vimos, o Darwin acabou sendo liberado mais cedo devido a isso. E o Gumball não é bobo, porque ele se aproveitou disso e foi junto, dando a desculpa de que ele estava junto com o Darwin, não importa o que aconteça. Não acredito que matou a aula sem uma desculpa decente! Se o Darwin vai perder a aula, então eu também vou. E a Anaís, ela tava junto deles enquanto tava indo pra casa. E ela dá uma possível ideia do que pode estar fazendo o Darwin espirrar desse jeito. O Darwin tá o dia todo com o Gumball, então provavelmente ele é alérgico à idiotice. E o pior de tudo é que o Gumball até concorda com ela que pode realmente ser isso. Aí, não é legal zoar as pessoas por causa da idiotice delas, mas eu vou considerar isso porque, parando pra pensar, até que é uma boa teoria. E o motivo do Gumball concordar com a Anaís é porque tudo isso começou depois que ele teve aquela briga de guerra de travesseiro. Então até que faz sentido, porque na teoria é uma brincadeira idiota. Mas cá entre nós que eu teorizo que a alergia do Darwin deve ser a poeira. Ou até pena, porque tem travesseiro que usa isso. Outros que são feitos de algodão, então é alguma coisa assim. Então pode ser que o Darwin tenha alergia a uma dessas coisas. Só que ele nem se perguntou se esse pode ser o motivo, sabe? E o que me surpreende é que até a Anaís, que é a mais inteligente da família, não pensou nisso. Mas o que reforçou o Darwin a pensar que realmente a alergia à idiotice é que toda a situação idiota que dava pra ele começava a espirrar. E como ele só foi piorando, ele começou a achar que era realmente isso. A Anaís, ela tinha dúvidas, mas abriu essa possibilidade também. E a forma que confirmou isso é que o Ricardo, ele fala uma coisa tão ridícula que o Darwin começou a ter crise de espirro de novo. Meninos, vocês já se perguntaram de que árvore sai o queijo? E depois disso que aconteceu, agora mesmo que a Anaís tinha certeza. Mas chegando em casa, eles já estavam tentando bolar um plano pra não piorar a situação. Então quem dava uma ideia idiota não podia falar pra não piorar. No caso, o Ricardo, ele já tava fora. E quando chegou a vez do Gumball, ele nem começou a falar e o Darwin começou a espirrar. E se a gente... O que a Anaís acredita que para isso ter acontecido, o que ele ia falar com certeza era idiota. Só que o Gumball fala que isso é uma democracia, então ele tinha que falar. Só que a Anaís tinha razão, porque a ideia dele era idiota mesmo. E se ela espirrasse pra cima, não ia quebrar nada? E até ele acabou sendo censurado pra variar. E já que ninguém tava dando uma ideia boa, chegou o momento de ouvir o membro mais inteligente da família. E a Anaís dá uma ideia de que era melhor ir pro deserto, porque só assim o Darwin não iria mais destruir nada. Só que o problema era o Darwin chegar até lá sem escutar qualquer coisa idiota e fizesse ele espirrar. Isso tem cabimento? Água dietética? E a crise do Darwin só tava piorando, e como o carro acabou quebrando, tiveram que ir a pé, mas tava difícil. E pra piorar a situação, toparam com a família do João Banana, que o Darwin impede eles de falarem antes que eles causem um acidente, já que os espirros do Darwin estavam até pior. Mas não adiantou nada porque o Gumball ele falou besteira, e consequentemente fez o Darwin espirrar. E eu fiquei com um pouco de pena deles porque eles foram parar na China, pra vocês terem ideia. E chegando lá tava difícil porque no meio do caminho eles toparam com um urso e um bebê. E deu vontade do Darwin espirrar, mas não tinha pra onde ele apontar, sabe? A sorte é que a Anaís, ela tava ali pra ajudar. Mas ele chegou no deserto e até agora tava tranquilo. Mas por uma bobeira do Gumball, o Darwin acabou espirrando de novo. Eu vou estar pronto! Só que isso acabou sendo bom, porque acabaram descobrindo o motivo dele estar espirrando. Tinha umas penas nas garras do Darwin, por isso que ele estava espirrando assim, sabe? Não tinha nada a ver com a burrice das pessoas. Mas a cena final ela é muito boa porque um pássaro ele pousou na cabeça do Darwin e consequentemente ele sentiu vontade de tossir de novo. Isso acaba fazendo ele quebrar a câmera que tá filmando ele, como se ele estivesse basicamente quebrando a quarta parede. Já podemos ir pra casa!
E agora vamos a algumas observações. Eu até acho um pouco estranho como os americanos, eles usam pena em travesseiro. Eu fico pensando se esse tipo de situação que aconteceu com Darwin é frequente por lá. Claro, não o fato de destruir a cidade inteira por conta disso, mas causar uma espécie de alergia, sabe? Não parece ser uma sensação muito boa. Só que eles acharem que ouvir coisas idiotas era o motivo gerou cenas muito boas. Mas eu vou ficando por aqui e não esquece de conferir se vocês já estão inscritos no canal com o sino ativado, que é para não perder os próximos vídeos e até mais. Skynex Beats.